Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Porque tu me chamas bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa segunda-feira em que celebramos a memória de São Bernardo de Claraval, homem que deixou tudo para seguir a Cristo e, porque seguiu a Cristo, converteu muitas pessoas de sua família, de seus familiares também, com o seu exemplo e até hoje, com a experiência do mosteiro cisterciense. De São Bernardo, ao olhar para essa primeira leitura da missa de hoje, do profeta Ezequiel, nós percebemos que não é tanto na vida deste profeta o que ele diz que causa uma mudança à volta dele. Não é tanto o que ele diz, mas o que ele vive, o que ele experimenta na própria carne, na própria vida, com essa experiência da perda da esposa. É a vida de Ezequiel que gera transformação. Assim também nós podemos aprender com este exemplo. A nossa vida deve gerar uma transformação, seja na sua casa, ali com os seus, no seu trabalho. Gosto sempre de falar do trabalho, porque a maior parte da nossa vida nós estamos no trabalho. Ali você precisa ser a transformação, mas com a vida, não tanto com o que você vai dizer. Talvez você venha participar da Santa Missa, ou ligou a TV, ou o aplicativo do celular, e vai ouvir a homilia do padre para pegar uma palavra bonita e depois sair falando essa palavra. Ou até alguns versículos aqui dos textos que foram lidos. Mas mais do que repetir palavras, mais do que repetir frases de efeito ou bonita, mais do que isso, a experiência de vida, viver, aprender a encarnar a palavra ouvida, a palavra escutada. E assim, nós podemos então imitar em algumas coisas o que ouvimos no Evangelho de hoje. Em São Mateus, ele é específico a dizer que é um jovem. Um jovem escutava Jesus e fez esse questionamento. O que ele precisava fazer para conseguir a vida eterna? Os mandamentos ele já vivia. Então, o que ele precisava para ser salvo, ele já fazia. Mas parece-nos que faltava algum passo, ele precisava dar para obter a santidade na própria vida, nos próprios atos. Então, não se trata de fazer o bem, ou aprender a fazer o bem. Eu vou para a Santa Missa e lá, o que você aprendeu na Santa Missa? Eu aprendi a fazer o bem, eu aprendi a amar o próximo, a amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, aprendi a seguir os mandamentos. Mas se trata de deixar que o bem nos atinja, deixar que o bem te atinja. E como que o bem te atinge? Como você tem a certeza que você foi atingido pelo bem? Ou pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus anunciou? De acordo com esse Evangelho, é atingido pelo bem aquele que aprende a ser discípulo. Que é ser discípulo?
O discípulo é aquele que segue o mestre. O que aconteceu com este jovem quando a exigência subiu um pouco mais? O mandamento eu já cumpro. O que ainda me falta? Faltava ele ser inteiro. Ele estava fazendo o bem, mas não foi totalmente atingido a ponto de escolher deixar tudo para acompanhar Jesus, para seguir Jesus. Ele nos ensine essa graça no dia de hoje. Podemos pensar o seguinte, nós estamos no mês, hoje é dia 20 de agosto. Aqui no Brasil, o mês de agosto nós dedicamos às vocações, a reflexões sobre as vocações religiosas, sacerdotais, o matrimônio, todas as vocações. Quantas pessoas nos escutam neste momento que já fizeram experiência de um chamado divino? Eu me senti chamado a ser da Canção Nova. Eu me senti chamado a ser da comunidade Shalom. Eu me senti chamado a ser da Toca de Assis. Eu me sinto chamado ao matrimônio. Eu me sinto chamado a ser padre. Então você já sabe, já tem essa certeza. Deus te chamou porque você fez uma experiência com Ele, uma experiência de escuta. A experiência que este jovem rico fez, de ouvir a voz de Jesus. Ainda te falta alguma coisa, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, vem e segue-me. O seguimento. Mas por que aquele jovem tinha um projeto do qual ele era o protagonista, ele era a figura principal, ele não teve coragem de deixar tudo para seguir Jesus, porque ele tinha um projeto muito bem arquitetado por ele. E mesmo sendo conhecedor do projeto de Deus, ele não foi capaz de dar passos. Você já é conhecedor do projeto de Deus a seu respeito. Você sabe que Deus te chamou para ser padre, mas porque você tem um projeto de crescer na profissão, um projeto de riqueza, um projeto de importância, segundo seus parâmetros, você não deixa tudo, você não segue Jesus. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele ficou entristecido. Então, cada vez que você hesita em seguir Jesus, em fazer a vontade dele para a sua vida, que você sabe que é essa vontade, você tem aquele sentimento de tristeza. Uma outra palavra para traduzir esse entristecido do texto, aquele jovem voltou para casa com muita aflição, aflito. Você caminha aflito, porque sabe e não deu o passo. Continua aflito porque prefere os seus projetos aos projetos de Deus. Falei esse exemplo de alguém que é chamado a uma vida religiosa, ou a ser padre. Mas quantas pessoas sabem que são chamadas ao matrimônio, uma vocação, a esse sacramento, ao matrimônio. Mas porque tem um projeto, diríamos, de riqueza também, de grandeza, no qual você é um centro, isso é demais. É demais para o seu projeto dividir ou permitir que outra pessoa faça parte de sua vida. Então você vai, entra nos relacionamentos, fica por um tempo, causa sofrimento na vida daquela pessoa e deixa de lado, separa. Você sabe que foi chamado ao matrimônio, mas nunca tem coragem de dar o passo por medo. É medroso. E o que acontece na sua existência, no seu dia a dia? Caminha todos os dias em aflição. Caminha todos os dias entristecido. Mas por que caminha entristecido? Porque sabe e não cumpre. Ouviu o chamado, mas não dá a resposta. O Senhor nos convida, neste dia, a darmos a nossa resposta. Seja a resposta de vocação, que foi o exemplo que eu utilizei para esta homilia, mas cada um de nós aqui, em casa, na realidade em que vive, é chamado a dar uma resposta a Deus. Quantas vezes no seu trabalho você
faz coisas ilícitas. Você sabe que, como cristão, você não deveria fazer. Você é chamado a ser atingido pelo bem e fazer diferente. Não fazer mais dessa forma. Como que você vai colocar isso em prática? Uma vez que Deus já tem te incomodado há um tempo em relação a isso, o que falta para você responder? O que falta para você ser atingido? Ou melhor, o que falta para você permitir que o bem te atinja e não fique apenas entrando a palavra pelos ouvidos? O que te falta? O que nos falta? O que me falta para que eu tenha a vida eterna? Para que eu não me contente apenas com as realidades automáticas já, que você faz no automático. Os mandamentos, eu já vivo. Confessar os pecados, já confesso. Participar da Santa Missa, já participo. Rezar, já rezo. A adoração ao Santíssimo, já faço. Que impacto essas atitudes, a vida de oração tem em sua vida. Quando a sua vida de oração começar a gerar um grande impacto na sua vida, é sinal que você é um homem de espiritualidade, é sinal que você é uma mulher de espiritualidade. Então você já está gerando frutos. O fruto da vida de oração manifesta-se na sua vida e atinge as pessoas que estão do lado. Isso é espiritualidade, porque o seu relacionamento com Deus não vai se reduzir apenas a momentos, alguns minutos, algumas horas, mas o seu relacionamento com Deus vai se estender para a vida toda. E se estende para a vida toda, você se torna parecido com Cristo, porque aprende a imitá-lo, como São Bernardo, quem nós celebramos no dia de hoje. Que Ele interceda por nós para que as nossas ações sejam atos de contemplação a Deus, sejam atos de escuta obediente. Escuta obediente que gera transformação de vida. São Bernardo interceda por nós, nos ajude, nos conduza a darmos não a resposta do jovem rico. Ele viu que era muito rico, que tinha um projeto dele somente. Dai-nos coragem, Senhor, de nos aventurarmos em Teu projeto para a nossa vida. Convido você a dar a sua resposta no final desta homilia. A resposta de quem quer de fato entregar o próprio projeto do qual você é o sujeito, mas você sabe que Deus é quem precisa ser o centro, o sujeito desses projetos que você tem no coração. Então, seja aos que são chamados a algum tipo de doação de vida específico, na vida religiosa, você que é chamado a ser padre, diga assim logo, já não ouviu? Deixa esse projeto de riqueza de lado e vá seguir a Jesus, vá ser discípulo do Mestre, vá permitir que, assim como você foi transformado pela palavra, que outras pessoas sejam transformadas também. Então seja padre, vai, busca, procura quem você precisa procurar. Você que é chamado ao sacramento do matrimônio, fica enrolando pessoas. E nisso de enrolar as pessoas, gera sofrimentos em 1, 2, 3, em 1, 2, 3. E você continua entristecido, continua aflito. E vai gerando aflições neste mundo, vai gerando tristezas, quando você poderia estar gerando a alegria do Evangelho. Tua graça, Senhor, nos envolva, porque nós queremos as realidades que nos impulsionam para a vida eterna. Por isso te agradecemos, Senhor, por Tua palavra
que nos transforma, como transformou o profeta Ezequiel. Parece que não teve tanta transformação direta no que foi lido na vida do jovem rico, mas nós podemos ter uma atitude diferente no dia de hoje e nós aceitamos essa atitude diferente em nossa vida. Queremos corresponder, queremos dar passos como discípulos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.